Ah, sem apagar a lousa, né? Sempre que eu esquecer, vocês me lembram, tá? Bom, tudo bem com vocês? Alguma dúvida, alguma questão da última aula? Sobre as regras? Não? Tá, hoje a gente vai fazer uma pequena introdução à computação. Tem algumas coisas que a gente precisa entender antes da gente falar o que é um programa faz, como executa, tá? A gente precisa entender um pouquinho mais o computador. Ah, continua desligado o meu microfone. Agora está melhor? Tá bom, então vamos começar a ver isso, tá? Então, na última aula eu falei um pouquinho, bem rápido, do von Neumann, né? Ele tem essa ideia da arquitetura, né? Hoje a gente chama de arquitetura de von Neumann, a forma de organizar o computador, tá? Então hoje a gente vai ver um pouco sobre começar a ver um pouquinho sobre essa arquitetura, tá? Então a gente tem alguns elementos aqui, e eu vou falar cada um deles em mais detalhe, né? Mas você tem um ou mais dispositivos de entrada e dispositivos de saída, né? Você tem o processador, com o nome que a gente já está bem acostumado, né? Dentro desse processador a gente tem o acumulador, o apontador de instruções e mais outras coisas, né? Tá, aqui eu só vou falar o básico. E a gente também tem a ideia de memória, né? A gente guarda a informação de alguma forma. Então, o que são dispositivos de entrada? Tem inúmeros dispositivos de entrada. E o mais comum deles talvez seja o teclado, né? Então eu uso o teclado para digitar informações, então eu entro com informações no computador através do teclado. É basicamente o que a gente vai usar nessa disciplina. Mas a gente também tem o mouse, que também é um outro dispositivo de entrada, né? O mouse, tanto quando eu clico, quanto quando eu mexo ele, eu estou passando informações novas para o computador reagir de alguma forma, né? Talvez se você pensar no jogo, seja a forma mais fácil, você pensar só de mexer o mouse, talvez a câmera ou onde o personagem está olhando mude. A gente pode pegar informações do disco rígido, né, do HD, ou do disco de estado sólido, SSD. Então eles também funcionam como dispositivos de entrada de informação. Um pendrive, por exemplo, eu posso ter arquivos num pendrive, vou colocar no computador e o computador vai usar essas informações para fazer alguma coisa. Antigamente era isso que a gente explicava, e agora que a gente tem smartphone, a gente tem um monte de outras coisas que são dispositivos de entrada também. A própria tela touch é um dispositivo de entrada, certo? Assim como no mouse eu clico na tela, eu arrasto, né, eu interajo com aquela tela. A rede, né, internet, cabeada, wireless, não importa, ela também serve como uma forma de entrada de informações no computador, né? Eu recebo um arquivo, por exemplo, que eu faço download. Microfone é uma forma de entrada, né? Então, sei lá, o microfone do seu celular é capaz de responder algumas perguntas básicas usando, sei lá, o Alexa, Siri, da Google acho que não tem nome, acho que não tem nome da Google, mas coloquei Google lá, né? Espero não ter ativado vários celulares. A câmera é uma forma de receber informações, seja tirando fotos, seja filmando, né? E a gente tem vários sensores, né? Se você pensar, por exemplo, esses smartwatches, eles têm, por exemplo, sensor de batimento cardíaco, pode ter algum sensor de temperatura no seu celular, né? Inclusive para perceber que seu celular está muito quente e tomar uma atitude como desligar o seu celular para ele não queimar, certo? Então, a gente tem um monte de formas de receber informação e processar essas informações para fazer alguma tarefa, né? Na disciplina a gente vai focar
no teclado, certo? Mas quando eu programo, eu posso pegar informação de inúmeros dispositivos diferentes. Certo? Então, isso daqui vai me dar a entrada, a informação inicial para eu realizar o processamento. Né? E aí a gente vai olhar a saída. Então, como que a gente vê o resultado desses processamentos. Né? Forma mais normal da gente ver é a tela. Né? Então, você tem um resultado visual na tela em forma de texto, ou em forma de uma imagem fixa, ou em forma de um vídeo. Né? Eu posso também imprimir os resultados da minha computação, o que é que eu tenha feito. Eu posso salvar essas informações no disco de estado sólido, disco rígido. Eu posso enviar essas informações pela rede. Então, alguns dispositivos são tanto dispositivos de entrada quanto de saída, se você parar para pensar. Né? Eu posso emitir sons, né? Então, de certa forma, como eu falei lá do jogo, eu estou jogando e está saindo música, está saindo barulho de tiro, tá? Sei lá, o meu personagem pula, faz barulho, né? Tudo isso está sendo processado no computador e isso está saindo para o mundo, né? Está saindo para o usuário ter um feedback daquela computação que aconteceu. Vibração do celular, por exemplo, né? Coloquei no modo silencioso, mas ele vibra quando toca. Feedback tátil, aquela ideia do celular, de que, por exemplo, quando eu estou digitando o teclado, ele dá uma leve vibradinha para você sentir que tem alguma resposta tátil, certo? E por aí vai. Então tem várias formas possíveis de saída de informação no computador. A gente vai na disciplina focar na tela. Né? Então a gente vai fazer programas onde a pessoa digita alguma coisa e a gente vê o resultado escrito na tela. Tá? Certo, então isso é entrada, saída, e aí a gente tem a parte aqui do processador central e a memória ainda para discutir. Tá? Então vamos olhar um pouco para a memória primeiro. Né? Então, a memória, ela é como se fosse bloquinhos. Certo? Então esses bloquinhos eles vão guardar algum dado. Tá? Então cada posição dessa memória guarda algum dado, tá? E aí eu posso ler ou escrever dados nessa memória, nesses bloquinhos. Tá? Cada uma dessas posições também tem um endereço. Quando a gente programa em Python, que é o que a gente vai fazer nessa disciplina, a gente não vai se importar com esses endereços, tá? Mas eles estão lá e eles estão sendo usados por baixo do Python. Quando a gente chegar, por exemplo, no instrutor de dados, em 202, semestre que vem, aí a gente vai se importar com o fato de que cada posição de memória tem um endereço. Tá? Então, lembra disso. Né? As coisas estão na memória do computador, mas elas não estão jogadas lá. Né? Não é uma pilha de coisas que você vai jogando informação em cima. É sim, imagina uma rua com casinhas, cada casa tem uma informação. Então, todo lugar tem um endereço, e aí nesse endereço você tem algum dado guardado lá. Né? E é por esse endereço que a memória é acessada. Tá? Então, quando eu preciso de uma informação na memória, eu tenho que saber em qual endereço eu vou buscar essa informação. Tá? E a ideia do von Neumann foi que o que o programa faz também vai ficar na memória. Então, as instruções que têm que ser executadas pelo processador, certo? Os comandos que eu dou para o processador também estão na memória, em algum lugar lá da memória. Tá? E aí o processador. Como funciona o processador? Certo? Ele é o cara que coordena o funcionamento do computador como um todo. Né? Então ele analisa e executa cada instrução que está lá na memória. Né? Então ele chega lá na memória, olha para aquela posição da memória e fala assim, aqui está me falando para somar dois números, então eu vou somar esses dois números que está escrito aqui que é para eu fazer. Tá? E aí, para executar essas instruções, ele pode precisar de dados.
Ah, eu vou somar dois números, então eu preciso desses números, certo? Então ele pode ir lá na memória buscar esse dado, né? E ele pode também colocar resultados na memória. Ah, eu somo esses dois números e aí o que eu faço com eles? Jogo eles fora? Não, se eu somo dois números é porque eu quero o resultado dessa soma de alguma forma. Ah, então eu vou lá na memória e guardo a soma desses dois números em algum lugar. Tá? E aí, em geral, ele copia a informação da memória, não é que ele move, retira a informação da memória, certo? Então a informação continua lá na memória e pode ser utilizada novamente. Ele também ativa equipamentos de entrada e saída. Então ele chega lá e fala assim, agora eu preciso ler uma informação do teclado, agora eu preciso colocar uma informação na tela, certo? Agora eu preciso que um pixel na posição tal mude de verde para vermelho, porque eu estou compondo uma nova imagem, ou porque o vídeo mudou o frame, certo? Então ele que é o arquiteto, é o cara, o maestro, né, do computador, o cara que cuida disso tudo. Tá. Dentro do processador central, a gente tem dois caras aqui que vai ser útil para a gente entender como funciona o computador, que é o acumulador e o apontador de instruções. Tá? Isso é uma arquitetura simplificada do que de fato você vê no computador. Tá? Existem outras coisas dentro do processador, tal, mas isso foge do escopo da disciplina do que eu quero que vocês entendam agora. Tá? Então a gente tem dois elementos importantes aí. O apontador de instruções. Tá? Então, esse apontador de instruções, a gente tem que pensar o seguinte. Os programas, as instruções a serem executadas estão na memória. Então alguém tem que saber, algum lugar tem que estar registrada a informação de qual é a próxima instrução a ser executada. Certo? Porque, sei lá, eu tenho uma memória, imagina eu tenho uma memória de 64 gigabytes. Digamos, 32 bits desses 64 gigabytes, ou 64 bits, dependendo da arquitetura do processador, é a próxima instrução a ser executada. Então você precisa saber onde que ela está nesse mar de memória, certo? Para você poder executar essa instrução. Então esse cara, ele está lá, ele fala assim, olha, a próxima instrução a ser executada é a instrução que está na posição de memória 327. Bom. E o processador atualiza esse cara dizendo qual é a próxima instrução a ser executada. Na maioria das vezes, se eu executar a 327, a próxima vai ser a 328. Mas nem sempre. Pode ser que eu vá executar uma outra instrução em outra posição da memória, tá? Que é o que vai permitir a gente fazer coisas como testes condicionais e laços, que vocês vão ver daqui a pouco na disciplina. Tá? Então esse apontador de instrução é só isso. É um endereço de memória lá que eu estou guardando, que o processador vai chegar e falar assim, o que eu faço agora? Olha para o apontador de instruções e vai naquela posição de memória, pega o dado que está lá, traduz aquele dado para uma instrução de fato que deve ser feita. Por exemplo, somar, subtrair, multiplicar, acionar o teclado, acionar o vídeo, fazer qualquer coisa. Tá? E o acumulador, ele é um cara que funciona como uma posição de memória, tá? Só que ele está dentro do processador e não lá na memória. Tá? E aí, quando eu faço uma operação aritmética, como mais, menos, vezes, divisão, né? Um desses operandos, certo? Então lembram operador e operando, né? Então se eu falo, só para ter certeza que todo mundo sabe a nomenclatura, se eu falo A mais B, mais é o operador, A e B são os operandos, certo? Então, um dos operandos já tem que estar no acumulador. Então, eu vou somar o que está no acumulador com outra coisa. Eu vou multiplicar o que está no acumulador com outra coisa. Eu vou subtrair do que está no acumulador com outra coisa. Tá?
E o resultado é colocado no acumulador. Bom, então o cara lá fica guardando operações feitas, e quando você faz uma operação, você faz a partir do valor que está lá, junto com alguma outra posição da memória. Tá? Legal. Meio abstrato tudo isso. Então eu vou precisar da ajuda de vocês para todo mundo entender. Então, a gente vai fazer um teatro hoje. E a gente vai precisar de alguns atores ou atrizes para ter um processador, um apontador de instruções, um acumulador, uma memória de 16 posições, certo? Um teclado, uma tela. Então eu preciso de 22 voluntários. A gente tem algumas abreviaturas que a gente precisa entender, que estão nessas instruções aqui. AC é o acumulador. Tá? Então, por exemplo, aqui, o 7 aqui, ó, carrega o endereço 16 no acumulador. Tá? Só que acumulador é o acumulador. Tá? O acumulador, ele pode estar com um valor guardado com ele. Então, quando tiver com colchetes assim, é o valor que está no acumulador. Tá? End 2 dígitos é o endereço da memória, certo? Que está lá. Então, por exemplo, se conteúdo do acumulador for igual a 0, desvie para end 13. Bom? E entre colchetes, end 13, por exemplo, é o conteúdo que está guardado no endereço 13. Bom, então, com colchete é o conteúdo que está guardado lá. Sem o colchete é aquela posição ou é o acumulador. Certo, então esse daqui é o programa que a gente tinha. As 16 posições de memória. Como vocês viram, computação é exatamente isso. Os processadores só são um pouco mais rápidos. Sem querer ofender. Né? Mas a questão é essa. A gente tem instruções. Essas instruções são razoavelmente simples. Apesar de os processadores de hoje terem uma quantidade grande de instruções, certo? Elas ainda são bem elementares, assim. E a mágica da computação é executar todas essas operações muito rápido. Né? Então aqui está o nosso programa que foi executado. O programa começava carregando 0 no acumulador, para ter alguma informação lá no acumulador. Certo? Se eu não carregasse 0 no acumulador, você poderia pensar assim, ele começa com 0. Não, ele começa com alguma coisa. Certo? A gente costuma falar que ele começa com algum lixo de memória. Ele podia começar com um número qualquer lá. Tá? E aí ele seguia, né? Então, basicamente, a gente tinha o programa nas 14 primeiras linhas e a gente tinha 2 posições de memória. Pela execução, talvez não ficou tão claro o que essas 2 posições de memória faziam. Tá? Mas, basicamente, a posição 15 guardava o número lido a cada passo e a posição 16 guardava soma parcial. Sim. Cada uma só guarda um número. Não, ela só guarda um número. Então, cada posição de memória vai guardar um número. Em geral, a gente vai guardar 8 bits, 1 byte, em cada posição de memória do computador. Tá? Então, até números muito grandes, eu não consigo guardar uma posição de memória. Preciso guardar em mais posições de memória. Então, só para passar aqui rapidinho para todo mundo entender o programa, né? Então, eu colocava 0 também lá no endereço 16 para zerar a soma parcial. Minha soma parcial começa com 0, né? Não somei nenhum número ainda. Aí eu lia o número, né? Então, posição 15 guarda o número lido. Tá? Então, eu li o número e escrevia lá no 15. Né? Aí eu imprimia na tela o número que foi lido. Então, o primeiro número foi 19, o segundo número foi 7, o terceiro foi 2, depois foi 0. Tá?
E aí, eu preciso fazer algumas coisas. Primeiro, eu tenho que ver se eu vou parar o programa. Esse programa parava quando alguém digitava 0. Né? Então, eu ia somando números até ver o número 0. Quando eu vi o número 0, eu parava a execução do meu programa. Né? Então, eu pegava esse número que está lá na posição 15, né, e carregava no acumulador. Tá? E aí, eu comparava o que está no acumulador para desviar para o endereço 3. Tá? Por que eu não via se o que está guardado na posição 15 é igual a 0 e eu desvio para 13? Porque essa é uma linguagem muito rudimentar, onde eu faço, para eu verificar alguma coisa, tem que olhar para o acumulador e não diretamente para a posição de memória. Na hora que a gente for programar em Python, a gente não vai ter o acumulador, carrega no acumulador, as coisas vão ser muito mais simples do que isso. Tá, mas basicamente eu estou pensando mais como funciona mais internamente. E aí eu tenho uma instrução que é uma instrução um circuito eletrônico lá dentro, no fim das contas, que vai ser ativado, certo? Então é que eu comparava para ver se eu devia desviar para 13. Vamos ver o que acontece, né? Eu desvio para 13, aí eu escrevo a soma que eu tenho, que é o que está na posição 16, e eu paro. Tá? Se o número não é 0, eu pego a soma parcial que eu tenho, coloco no acumulador, e eu somo o que está no acumulador com o número que foi lido. E esse resultado é salvo no próprio acumulador. Tá, lembra que eu falei? O acumulador ele tem um dos operandos e o resultado da operação continua nesse operando. Tá? E aí eu calculei essa soma, somei, né, um novo número, eu armazeno agora esse resultado de volta no endereço 16, para eu ter a nova soma parcial guardada aqui. Tá? E aí agora eu vou ler um novo número, guardar ele e voltar aqui no 5 para ver se eu vou continuar somando ou se eu vou parar de somar e terminar o programa. Tudo bem? Vocês entenderam mais ou menos o funcionamento? Porque assim, vendo um teatro, às vezes não dá nem para entender tão bem o que está acontecendo. Mas o que aconteceu depois foi que foi impresso 28, que é 19, mais 7, mais 2. Então esse foi o nosso programinha, para entender como o computador funciona. Quando a gente for programar em Python, a gente vai ter muito mais poder de expressão. A gente vai ser capaz de escrever coisas mais complexas para o computador fazer do que a gente está fazendo aqui. Tá? Então vai ser mais fácil programar do que escrever dessa forma. Tá? Mas no fim das contas, o que está acontecendo lá embaixo é muito parecido com isso aqui. Tá. Então, vamos seguir em frente. Então vamos olhar algumas coisas sobre escrever programas. Tá? Então, um pseudocódigo é uma forma de escrever um programa que eu quero executar no computador, só que de maneira abstrata. Ele de fato não pode ser executado no computador, tá? Mas é uma forma de eu contar para você como resolver um certo problema, e aí depois você senta e programa na linguagem de programação que você prefere. Tá? Então eu não estou preocupado com a linguagem, mas sim como que eu resolvo esse problema. Tá? Então é uma forma de programadores, engenheiros e cientistas da computação se comunicarem. Falando assim, ó, eu prefiro Python, você prefere Ruby, você prefere Java, você prefere C, você prefere COBOL, você prefere Rust. Deixa eu te explicar como resolve esse problema e você faz a linguagem que você preferir. Tá? Então a gente está preocupado com clareza e como resolve esse problema, muito mais do que com como isso é de fato programado no computador. Tá? Então isso daqui é um pseudocódigo do que a gente acabou de executar. Inclusive eu escrevi ele em português, porque eu posso escrever ele na linguagem que eu quiser, porque eu só estou comunicando uma ideia para vocês.
Então, o que esse programa faz? Ele basicamente fala assim, ó, tem uma soma, que é o que eu quero saber lá no final, e essa soma começa valendo 0. Tá? Então, leia um número, que eu estou chamando de num aqui, escreva esse num na tela, certo? E aí, enquanto esse num for diferente de 0, você faz o seguinte, você pega a soma que você já tem, soma num, e diz que essa é a sua nova soma. Tá? Agora, você lê um novo número, escreve um novo número. Tá? Pensa no apontador de instruções. Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Se num for diferente de 0, linha 5, linha 6, linha 7, linha 4. Se num for diferente de 0, linha 5, linha 6, linha 7, linha 4. Se num for diferente de 0, linha 5, linha 6, linha 7, linha 4. Se num for igual a 0, linha 8. Tá? Então, isso aqui que eu coloquei mais para frente faz parte desse enquanto num for diferente de 0. Isso aqui, só um segundo. Isso é o que vai ser executado enquanto num for diferente de 0. Na hora que num for igual a 0, esse cara não vai ser executado, vai ser executado a linha 8. Você quer dizer do 7 ele voltaria para o 2? Ah, tá, não, já tinha sido 7 aqui, mas estava aqui, agora eu tinha sido 7. Não, desculpa, eu não... Ah, você está falando o número da linha? Você não tinha visto que tinha o número da linha, é isso? Exatamente. Ah, tá bom. Aqui é o número da linha, tá? Não faz parte do programa, é só para eu poder falar do programa para vocês, tá? Então, tá vendo que aqui eu desloquei essas 3 linhas para frente? A gente fala que esse código está indentado, né, de dentação, de apertar tab. Que nem você fala assim, o parágrafo, quando eu escrevo em língua portuguesa, tem que começar indentado, tem que ter um espaço na frente. É a mesma ideia. A gente também fala que isso daqui é um bloco de código, certo? Que faz parte desse enquanto num for diferente de 0. Então, esse bloco de código, essas 3 linhas, podia ser uma linha só, tá? Não pode ser um bloco, não precisa ter mais de um, tá? Vocês vão descobrir que, por exemplo, em computação, uma árvore só é uma floresta. Então, assim, na matemática as coisas funcionam assim, tá? Então, aqui, esse bloco vai ser executado enquanto isso daqui for verdade. Na hora que isso deixar de ser verdade, a gente vai para depois do bloco, imediatamente depois do bloco, onde o bloco acaba. A próxima linha depois que o bloco acaba. Tá bom? Então, isso daqui é equivalente àquilo que a gente acabou de ver no computador a papel. Tá? Dúvida? Então, isso é um pseudocódigo, é uma forma de eu explicar para você como resolve o problema. Como você soma números no computador até você ver o número 0 e aí você imprime essa soma? Assim. Em que linguagem está escrita? Nenhuma. Certo? É um pseudocódigo, não um código, um pseudocódigo. Dúvida sobre o pseudocódigo? Sim. Tipo, como que a gente consegue armazenar algo na memória? O que é feito na memória? Então, existe uma coisa física lá, não sei como funciona, sinceramente, porque eu sou da ciência da computação e não da engenharia da computação. Talvez mesmo na engenharia da computação vocês não vão ver isso, mas tem alguma coisa de circuito digital lá capaz de armazenar informações. Basicamente tem uma questão de nível de energia. Você quer representar bits, então alto nível de energia é 1, baixo nível de energia é 0, certo? Mas é o processador que vai lá e faz que aquela posição de memória passe a valer 19, certo? E ele vai lá e pega essa informação e usa essa informação. Alguém tinha levantado a mão? Não? Bom. Tudo bem, então, com o pseudocódigo?
Então é uma forma de eu transmitir a ideia de como resolve o problema, mesmo que eu não consiga diretamente digitar isso no computador e ele funcionar. Outra forma de representar o que a gente acabou de fazer, certo? Que algumas pessoas acham mais fácil por ser visual. É o fluxograma, certo? Então, o fluxograma, ele descreve o que a gente chama de fluxo do programa. Fluxo é basicamente o caminho de execução do programa, por onde ele passou, né? As possíveis decisões que você podia ter tomado, esse tipo de coisa. Vai ficar mais claro, acho que mais para frente, o que eu quero dizer com fluxo de programa. Né? Mas basicamente você começa aqui no início, você termina aqui no fim. Né? Então você fala que soma igual a zero, você lê um número, você escreve esse número na tela, certo? E aqui, quando eu escrevo só esse retângulo, eu só estou falando de uma instrução simples. Só uma coisa que você vai executar. Certo? Então você entra aqui e você sai aqui, porque é só executar essa operação. Quando eu coloco esse losango, eu estou falando de uma decisão, certo? De um teste, de uma análise que vai ser feita. E a resposta dessa análise pode ser sim ou não. Tá? Verdadeiro ou falso. Então eu olho, número é diferente de zero? Se o número for diferente de zero, eu vou vir para cá na execução do meu programa. Se o número for igual a zero, certo? Então o número não é diferente de zero, eu vou vir para cá. Bom? Então eu até escrevi um sim aqui para indicar qual que é o caminho do sim. Poderia ter escrito um não aqui para indicar qual que é o caminho do não. Isso daqui é visual. Não é que todo fluxograma você vai para direita se for sim e para baixo for não. Tá bom? Você indica ali para onde vai se for sim, para onde vai se for não. Tá? Então, soma igual a zero, leio um número, escrevo um número. Se o número for diferente de zero, eu falo que a minha soma é o valor da soma que eu tinha antes mais esse número. Eu leio um número, escrevo um número e volto. Tá? E eu vou fazendo isso até o momento que o número for igual a zero. Na hora que o número for igual a zero, eu escrevo a soma e termino o programa. Tá? Essa sensação que vocês ficaram, acho que até alguém falou alguma coisa, tipo, a gente vai ficar aqui para sempre. Sim, até o usuário falar zero, aquele programa ia continuar rodando. Ele ia continuar fazendo isso daqui. Certo? A gente costuma chamar isso de laço de repetição. Porque eu vou executar essas 3 operações tantas vezes quanto for necessário, até isso daqui a resposta for não. Enquanto a resposta for sim, essas 3 instruções aqui vão ser executadas. Bom? Então tem gente que tem mais facilidade de olhar visualmente assim, do que olhar um pseudocódigo assim. Isso daqui escala bem. Eu posso ter um pseudocódigo de 20 linhas. Isso daqui já não. Tá? Se você começar a desenhar programas muito complexos com fluxograma, começa a ficar muito louco o negócio. Quando eu estava na escola ainda, eu estava aprendendo C++, assim, por algum motivo, uma Olimpíada lá de informática. Aí tinha uma parte do código lá no final que tinha retorno pro zero, foi o zero. Entendeu? Aí eu queria saber se era isso, ou se eu só estou viajando aqui, entendeu? Se esse é um exemplo. Não, aquele return a gente vai ver quando eu falar de funções. Mas se você tinha basicamente só a sequência de código, era basicamente dizer que o programa tinha acabado no C++. Então, mas a gente vai ver, Python também tem o return, e aí você vai entender o que significa o return e tal. Dúvidas sobre o fluxograma? Sim. Não, não é sobre fluxograma, mas é sobre matéria. Porque assim, eu já fiz faculdade antes, toda a matéria que engenharia de computação começava com C. C, ela ensina mais sobre a computação em cima de Python, por exemplo. Python é muito mais para programar em C. E eu queria saber, por que a gente vê Python e não C? O que seria melhor para a computação? É uma boa pergunta.
A gente ensinava em C até muito pouco tempo atrás. Até... Não, eu não acho que entrou na hora errada. O C, ele tem muito mais essa coisa de qual é a posição de memória. Ele está muito mais perto disso, enquanto que o Python está muito mais perto disso. O Python é mais expressivo. Querendo dizer que o Python em si é uma ótima linguagem de programação, não vou dizer que não, mas ele é também mais fácil de aprender. Então, se você não sabe programar, é mais fácil você aprender Python, e tem estudos científicos disso, do que você aprender C. E aí depois, chega semestre que vem, você faz estrutura de dados em C. Então você aprende C mesmo assim. Tá? E aí talvez tenha um pequeno sofrimentozinho ali na troca, mas pelo menos eu acho que é menor do que já começar programando em C. Então você ainda vai ter os benefícios disso. E a engenharia eu não sei se tem como obrigatória, MC 404, depois vocês dão uma olhada. Que inclusive se programa em Assembly, que aí é realmente isso daqui. Tá. Tá. Então, assim, vocês vão ver todas essas coisas. Então assim, vocês vão aprender essas coisas, fiquem tranquilos, não vai ser 102 que deveria ensinar todas essas coisas. Aqui é a introdução, e aí depois mais pra frente vocês vão ver mais detalhes, tá? Então, de vez em quando eu vou mostrar... Sim. A gente estava até falando do C++ ali, aí você falou que no loop é o contador que ele vai estudar e você vai para outra processamento. Sim. Quando você usa, por exemplo, o C++, o GoTo, faz a mesma coisa? Um GoTo é basicamente falar, mude o contador de instrução daqui para aquela linha do código. É a mesma coisa. E um if, um while, essas coisas que a gente vai ver no curso, também estão mexendo com o contador de instrução. Então, no computador a papel, a gente tinha esse comando aqui, né? Cadê? Desvie para o endereço 5. Isso daqui é um GoTo. Certo? Estou indo para a linha 5 do código. Né? Sim. O Python, ele é um pouco mais fácil do que o C, você falou para o usuário. Isso faz ele ser mais difícil para a máquina entender, portanto, mais lento? E significativamente? Ele é significativamente mais lento, de 10 a 100 vezes mais lento do que o C. Interpretada, não é porque não é compilado, não é isso? Isso, mas é porque ela é interpretada, certo? E aí tem formas de você ter mais eficiência lá dentro. Inclusive tem como você programar em C misturado com Python. Tá? Mas basicamente isso. A questão é, dependendo do que você faz, 100 vezes mais lento ainda é milissegundos ou microsegundos. E aí não importa. Se o que você faz demora 1 hora, 10 horas, que são coisas que eu, por exemplo, faço na minha pesquisa, aí ser 100 vezes mais lento não dá. Provavelmente sim. Porque você... Na verdade, muitas coisas, inclusive o Python, o Python lá embaixo está implementado em C, e muitas coisas dele vão ser otimizadas por estar em C lá dentro. Mas você começa a escrever dentro da linguagem e isso te dá o que a gente chama de um overhead, um gasto da própria linguagem que te traz essa lentidão. Ok, então vimos o pseudo código, vimos fluxograma, tudo bem com fluxograma? Eu vou mostrar mais alguns fluxogramas em algumas aulas, mas para ajudar a entender esse conceito, certo? Então aqui o que a gente teria é um laço, basicamente. Tá? Agora um código em Python, agora sim, é um código que você senta, programa, e roda e ele executa no computador e você vê ele funcionar. Tá? Isso daqui é um código em Python que faz essa mesma coisa. Tá?
Não vou pedir para vocês já entenderem totalmente o que esse código faz, porque eu ainda vou ensinar coisas sobre isso, mas você quase consegue ler ele, apesar de estar meio português, meio inglês, certo? As partes em português é porque o usuário vai ver essa mensagem em português. E as partes em inglês são comandos do Python, como linguagem escrita em inglês, você tem que programar ela em inglês. Tá? Mas basicamente, estou falando, entre com o número, estou guardando nesse número. Aí eu estou imprimindo, ó, print, qual o valor desse número. Falando que minha soma é 0. Enquanto o número for diferente de 0, pega a soma que eu tinha, soma com esse número e guarda com uma nova soma. Tá? Lê de novo um número, imprime esse número. Quando esse while terminar, imprimo a soma soma. Tá? Essas linhas em branco são só para ficar mais legível o código, elas não fazem nada. Tá? Enquanto que não faria sentido lá no computador a papel, você tem uma instrução que não tem nada, né? Tipo, o que eu executo agora? Tá? Isso aqui é só organização. Deixa eu comentar uma coisa que eu acho que é importante para quem nunca programou e tal, que é o seguinte. E eu vou falar isso mais na próxima aula, mas como ler isso? Se você ler isso de uma maneira estritamente matemática, número é igual a 0. Certo? Porque x igual a x mais y, y é igual a 0. Certo? Então, aqui, esse igual, na verdade, significa guardar a informação. Tá? Então, pegue o que está guardado em soma, pegue o que está guardado em número, some e guarde nessa soma. Tudo bem? Então, não é o igual da matemática, é o igual da computação. Depois a gente vai ver o igual da matemática, que é o igual. São dois iguais seguidos. Tá? Outra coisa que eu não falei, que é importante. Sumir os endereços de memória, né? Eu não estou falando, vai no endereço 15 e guarde o que o cara digitou. Vai no endereço 16, some, pega aquele resultado, some, guarde lá e tal. Então, esses caras aqui, que a gente chama de variáveis em programação, certo? Eles são nomes para endereços de memória. Tá? Nomes fáceis. Eu não preciso saber que é o endereço 15, o endereço 16 ou o endereço 17. Eu sei que é o endereço que guarda a soma e eu sei que é o endereço que guarda o número. Tudo bem? Então eu estou dando um rótulo assim, para posições de memória automaticamente, sem eu nem saber qual posição de memória isso está, sem eu ter que me preocupar com isso. Tá? Então é como se você falasse assim, sei lá, Avenida Albert Einstein, 1251, sala 1, ou é a sala do professor Rafael? Sabe, tipo, é como se você estivesse dando um nome para um endereço que é muito mais complexo. E você consegue agora referenciar por aquele nome. Certo? Então, eu posso falar para você, vai lá na minha sala e pega um negócio para mim. Ou vai lá na minha sala e guarda tal coisa. Certo? Tem o endereço da sala. Mas não importa, se eu mudar de sala, você só precisa saber qual é esse endereço. Certo? Mas não importa que é a sala 1 ou se é a sala 74. Sim. Professor, nesse código, o acumulador ele tem papel? Não. O acumulador está lá dentro do processador, agindo por você. E aí a gente não vai mexer diretamente no acumulador. O acumulador, ele é o que a gente chama de cache ou faz parte de outro? Ele seria um registrador, na verdade. Então é uma coisa bem interna lá e a gente não fica olhando, a não ser que você vai programar muito, muito baixo nível, por exemplo, assembly, você não vai mexer com o registrador. Você vai mexer com as variáveis e se para ele somar duas variáveis, ele precisa pegar uma informação de uma variável, jogar no acumulador e aí somar com a outra variável e aí depois guardar de volta em outra variável, né?
quando eu digo variável, na verdade, tudo posição de memória, você não vê isso, certo? Então a gente fala assim, ó, Python é uma linguagem mais expressiva, eu consigo escrever mais, sabe? Eu não tenho que detalhar tanta coisa, ela faz todas essas coisas por mim, né? Tudo bem? Então, semelhança aqui com o pseudocódigo é grande, né? Do que eu tinha escrito antes, que lá basicamente tinha, ler um número, imprimir o número, enquanto o número for diferente de 0, que é o que está escrito aqui. Isso daqui eu vou explicar em breve, mas isso daqui significa diferente, ou não igual, tá? Eu vou explicar depois. Não, tá. Tudo bem? Então, enquanto o número for diferente de 0, faz isso daqui. Tá? Então, é parecido com o pseudocódigo, colocar lado a lado. Você quase vê que cada linha do pseudocódigo que eu tinha mostrado corresponde a uma linha aqui do Python, certo? Mas tem diferenças. Tem esse print, esse int, esse input, tem umas aspas aqui que ficam aparecendo, tem esse exclamação igual, certo? Tem umas coisas diferentes aí do que a gente tinha lá, né? Por quê? Porque tem regras de como escrever um código em Python. E se eu não seguir essas regras, isso não é um código Python válido e ele não funciona. Tá? Não posso inventar a minha regra, a minha forma de escrever. Eu não posso falar que, sei lá, tem alguns lugares que diferente se escreve assim. Sei lá, não sei se Excel, talvez. Estou tentando lembrar onde eu já vi isso. Tem lugar que eu escrever x é diferente de y, é escrever isso daqui, menor, maior. Se você colocar isso no Python, não funciona. Certo? Ele tem as regras de como o código de Python deve ser escrito. Então vamos ver esse código executando. Tá? E aí, então, para quem não conhece, isso é um terminal de comandos, certo? Para quem ainda não viu, esse é o Visual Studio Code. E esse é aquele programa. E deve estar pequeno para vocês. Tá melhor? Tá pequeno ainda. Tá bom. Bom? Então, isso é um código. Isso aqui é um texto escrito. Tá? Assim como você abriria o Word e começaria a escrever alguma coisa, eu abri o Visual Studio Code e comecei a escrever. Tá? Por que tá com essas cores? Porque o Visual Studio Code te ajuda. Eu não digitei a cor. Eu não falei, aqui eu quero que pinte de verde. Certo? Eu não fui que nem Word, selecionei e falei assim, aqui é azul, aqui é verde. Tá? Isso daqui é uma coloração automática que o Visual Studio Code faz para que seja mais fácil de você ler o código. Depois que você está acostumado, essas cores te ajudam. Tá? Então aqui está o meu código, né? E aí eu posso executar esse código aqui. O Visual Studio Code me dá um terminal aqui embaixo de comandos, tá? Para eu poder executar. Então eu posso, por exemplo, fazer Python computadorapapel.py, que é o nome desse arquivo que eu digitei, certo? E aí quando eu dou Enter, ele fala, entre com o número 19, número igual a 19. Entre com o número 7, número igual a 7. Entre com o número 2, número igual a 2. Entre com o número 0, a soma é 28. Certo? Então, agora o computador está de fato fazendo todo esse trabalho pra gente. Tá? Eu, inclusive, vou mostrar para vocês uma coisa que se chama debugging, que é uma forma de você executar o seu programa passo a passo. Tá? E aí eu acho que eu vou ter que diminuir um pouquinho o zoom, porque senão vocês não vão enxergar tão bem. Porque, infelizmente, a resolução aqui do projetor é muito ruim. Tá? Então, eu posso executar passo a passo esse cara aqui. Tá?
E eu vou fazer uma coisa aqui só para vocês verem. Certo? Aqui, eu coloquei, ele tem esse watch. Esse watch é para eu ficar observando o valor de uma variável durante a execução do programa. Tá? Então, aqui tem umas setinhas, eu posso ir executando o programa passo a passo. Sim. Aí toda vez que eu tentava rodar para testar para ver se estava rodando, estava dando como se o arquivo não fosse encontrado. Aí eu poderia conversar com o senhor depois da aula assim, para ver como. Pode. Se vocês quiserem conversar sobre o Visual Studio Code Python comigo depois da aula, podemos conversar. A monitoria e a aula de lab também são bons lugares para isso. Se for um notebook, leva um notebook. Se for um desktop, aí dá até para a gente pensar alguma coisa via Discord, por exemplo, de uma horário de monitoria, o monitor entrar com você no Discord remoto, né, e te ajudar alguma coisa, certo? Porque realmente, até pegar o esquema de instalar essas coisas é um pouco chato. Na verdade, é só uma pergunta. Como a gente só vai usar o teclado, não vai ter que usar nada gráfico, nada visual, se a gente usar só um editor de texto e compilar no terminal, não vai ter problema, né? Tipo, Sublime e compilar no terminal. Não é um problema. Na verdade, não é muito diferente do que eu estou fazendo aqui. A questão é que eu tenho o terminal já aqui dentro, certo? E você pode usar o editor de texto que você quiser, o Sublime Text é um bom... Minha pergunta é que não vai precisar de nenhuma das outras utilidades que a IDE só tem. Isso, Só que, por exemplo, você pode usar o bloco de notas do Windows para programar em Python se você quiser. Eu não recomendo, porque você não vai ter coloração de código, certo? Não vai ser um bom ambiente para você programar. Mas o Sublime Text é um excelente editor de texto para programadores. Então, aí muda de figura, certo? Tá? Sim. Tem alguma coisa no visual que não tem que instalar ele? Porque, tipo, eu uso PyCharm. Pode deixar? Pode usar o PyCharm. Quando eu fui dar MC202 primeira vez, 2020, eu comecei a usar o PyCharm. Mas eu tive problemas com o debugger do PyCharm. E aí eu já usava Visual Studio Code para outras coisas. E aí eu falei, vou usar Visual Studio Code. Mas pode usar o que você quiser. Eu não vou pedir nada na disciplina que seja exclusivo do Visual Studio Code. Eu vou pedir programas em Python. Como você gera eles é na ferramenta que você quiser. Tá? Bom, então aqui eu consigo executar o código passo a passo, tá? E vocês verem a evolução do código. Tá? Então, mandei executar a primeira linha, né? Ele pediu aqui embaixo, entre com o número. Tá? Então eu posso digitar, sei lá, 19. E aí, olha só, agora aquela variável num está guardando o número 19. Né? E aí, essa segunda linha é que vai imprimir o número 19 no terminal para mim. Tá? Então, imprimiu 19. Aí agora vai pegar aquela variável soma, certo? Vai definir ela como 0. Então, soma passou a ser 0. Deixa eu fechar esse daqui que vai ser mais fácil. E aí aqui, enquanto num for diferente de 0, inclusive se eu deixar o mouse em cima, ele mostra o valor da variável, tá? Enquanto num for diferente de 0, certo? Pega o 0 do soma com o 19 do num, coloca em soma, né? Lê um novo número, né? Imprime esse número e tá vendo? Volta na linha 5. E aí ele vai ficar fazendo isso, né? Até que eu digite um número que é 0. Agora eu digitei um número que é 0. Tá vendo? Ele vai lá para a linha 10 e imprime a soma. Bom, então isso é um código de fato, e vocês vão escrever códigos mais complicados do que esse, claro, né? Que fazem determinadas tarefas, e a gente vai começar a ver isso nas próximas aulas.
Dúvidas? Tá. Tudo bem? Então, mais alguns conceitos que a gente precisa. Né? Tá, então, informalmente, a definição formal de algoritmo é bem complicada de dar, tá? Mas um algoritmo é uma sequência de passos que realizam uma certa tarefa, né? Os passos precisam ser simples. Eu já vi um teórico da computação dizer que assim, você quer passos tão simples que alguém com papel, lápis e um conhecimento básico de matemática, tipo somar, subtrair, dividir, fazer divisão inteira, fazer divisão de números reais, etc. Né? Mas nada muito, não é saber cálculo 4, certo? Idealmente eles seriam simples assim. Então uma pessoa, digamos lá, terminou o ensino médio, conseguiria seguir aqueles passos, né, para realizar aquela computação. No fim das contas, o que o computador faz lá dentro é bem simples. Ele só faz muito rápido, né? Então a gente acabou de ver um algoritmo, né, representado de 3 formas. E aí, o que esse algoritmo faz? Que tarefa que esse algoritmo faz? Ele soma números, certo? Até que o número 0 seja dado. Quando o número 0 for dado, ele para, certo? Então ele soma uma sequência de números terminada em 0. Essa sequência pode ser de qualquer tamanho. Você pode dar 1 bilhão de números, se você quiser, não tem problema, certo? E o algoritmo não depende da linguagem de programação. Eu podia ter feito isso, eu fiz isso em Python, certo? Podia ter feito isso em Java, em Rust, em C, em C++, em Ruby, em PHP, o que fosse. Tá? Em geral, quando a gente fala de algoritmo, como eu não quero transmitir uma ideia de uma linguagem de programação, mas sim algo que pode ser usado em qualquer linguagem de programação, né? Em geral a gente escreve ele em pseudocódigo, tá? Em português ou em inglês, né? Se for, sei lá, se é um livro em inglês, ou se for uma publicação acadêmica ou qualquer coisa do tipo. Às vezes a gente representa como um fluxograma, mas fluxogramas, pela essa questão visual deles, é mais difícil, né? Qualquer algoritmo mais complicado começa a ser muito zoneado, um monte de setinha de um lado para o outro, e caixinhas e não sei o quê. Tá? E ele pode ser usado e reutilizado nas mais diferentes linguagens, né? Então o algoritmo em si só é tipo uma tecnologia, certo? Não depende da linguagem, né? Você tem aquele conhecimento, você usa aquilo em qualquer linguagem. Depois que o algoritmo foi desenvolvido, né, você aplica ele onde ele for conveniente, tá? Então a gente não está interessado nesse curso em aprender Python, certo? A gente está interessado nesse curso não vou dizer nem em 62, na sua graduação. Muito mais importante do que você aprender Python, ou C, ou PHP, ou qualquer coisa disso, que muitos, por exemplo, curso técnico, ou curso online, ou qualquer coisa do tipo, está bastante focado nisso. O importante é você aprender a projetar algoritmo. Isso é de fato saber programar. Tá? Se amanhã ninguém mais usa Python, você não é obsoleto. Você só aprende uma linguagem de programação nova. Quando eu entrei na graduação, as pessoas quase não falavam de Python. Era uma linguagem que já existia, mas quase ninguém falava de Python. Era assim, o pessoal que trabalha com a parte científica, que tem umas coisas já prontas em Python, que eles usam ao invés de usar, sei lá, MATLAB, que é uma linguagem que uma galera de ciência, uma galera de engenharia mecânica gosta. Né? Ninguém falava de Python. Quando eu estava lá para o fim da graduação, uma linguagem que já existia fazia tempo era Ruby, mas pegou muito fogo. Ruby on Rails, a nova forma de fazer sites, ninguém mais vai usar PHP, todo mundo vai usar Ruby on Rails. Eu não sei nem se as pessoas usam mais hoje em dia,
sabe? E se usa, algumas pessoas usam, mas PHP não morreu, né? E tudo bem, foi, veio e passou. Acho que Java ainda é muito importante, mas já foi mais importante, hoje é menos importante. Mais importante em alguns aspectos, em alguns lugares é importante, mas já não é mais aquela coisa assim, nossa, antigamente, ser programador tinha que saber Java, porque era para você trabalhar em qualquer lugar que você fosse. Certo? Então essas linguagens de programação, elas vêm e vão. Então a questão não é saber a linguagem de programação, é saber programar. Porque aí se amanhã sair a linguagem XPTO, você vai lá, pega o livro dela de especificação da linguagem, lê e fala assim, como é que eu escrevo while? Como é que eu escrevo for? Como é que eu escrevo if? Como é que eu faço isso? É assim? Tá bom, agora eu programo. Então atentem-se a isso no curso de vocês. Então, sei lá, para quem perguntou, não importa muito se é 62 em Python ou em C. Importa vocês aprenderem algoritmos. O que importa é que há menos barreiras para vocês aprenderem a programar em Python, e aí a partir disso aprenderem algoritmos. E aí depois quando vocês forem para C, o C vai te dar uns entraves lá, algumas coisas, mas vocês vão ter alguns poderes que vocês não tinham antes, certo? Vocês vão ter algumas coisas que vocês vão poder fazer que vocês não conseguiam antes, mas vocês já vão saber programar. Essa seria a ideia. Você acha que isso é um fator decisivo para você graduação? Muita gente fala que hoje em dia você faculdade de programação você não tem muita coisa que é. Você acha que isso seria algo que divide as coisas? Olha, se eu não acreditar que faz diferença, eu tenho que achar outro emprego, certo? O que eu sei, eu fiz técnico em informática, que eu vi na graduação é totalmente diferente do que eu vi em técnico em informática. Eu fiz um técnico em informática razoavelmente bom, eu acho que tem melhores, eu sei que tem técnicos de informática e tem coisas que eu não vi no meu técnico, mas eu acho que tem um entendimento, sei lá, de vez em quando eu tenho visto uns vídeos no YouTube sobre Python e tal, uns materiais para poder indicar para vocês. E de vez em quando tem isso, o cara falando assim, vale a pena fazer curso de computação, né, ou não. E aí é sempre alguém assim, eu, sei lá, aprendi a programar quando eu tinha 10 anos de idade, nunca fiz, e sou um profissional bem-sucedido. Tá bom, não é que não dá para ser um profissional bem-sucedido, mas eu acho que tem um embasamento teórico que dá para você aprender sozinho, mas não é fácil aprender sozinho, e eu não sei se o cara que está lá trabalhando dia a dia vai atrás desse conhecimento, entendeu? Porque não resolve aquele problema específico dele necessariamente, mas impede que ele tenha uma visão do todo que permita ele fazer outras coisas. Então assim, pelo menos essa é a minha visão, mas você está perguntando para uma pessoa extremamente suspeita. Você está perguntando para um professor de uma universidade pública e que é da teoria da computação, que acha que você tem que entender a teoria e não só ir programando. Então, assim, eu sou extremamente suspeito com essa resposta. Acho que depende do que a pessoa vai trabalhar. Tem um cara que era da minha cidade que ele falava que o maior benefício que a faculdade pode te dar não é necessariamente conhecimento, mas as oportunidades que ela te dá. Então, tipo, a gente está aqui na Unicamp, a gente vai conseguir ter acesso a estágios muito mais fácil, a gente vai conseguir conhecer pessoas que são muito boas em diversas áreas, coisa que se a gente estivesse estudando sozinho a gente não ia conseguir. Para entrar numa empresa boa, a gente precisa ter um modo de provar que a gente é bom. Então a gente pode ter algum projeto, algum estágio, e o diploma e as oportunidades que a faculdade te abre é um excelente jeito de provar isso, sabe? Eu concordo em partes. Eu acho que a Unicamp vai dar muitas possibilidades para vocês, dessa forma mesmo que ele está falando, de oportunidade de estágio, de contato, de vocês se conhecerem, aí um vai abrir empresa, vai chamar o outro para trabalhar, e não sei o que, não sei o que lá. Mas eu não acho que a parte aquele começo que você falou do tipo, o que você vai aprender não importa, o que importa é a rede de conexão, entendeu? Mas é o que eu falei, se eu achasse isso, eu ia ganhar dinheiro da indústria, certo? Tipo,
salário de professor da Unicamp às vezes pode parecer grande, mas do que um programador sênior ganha é muito mais. Né? Então, assim, sei lá, o meu aluno de doutorado trabalha numa empresa e ganha mais do que eu. E ele não terminou o doutorado ainda. Sabe? Então, assim, eu tenho que acreditar que o que eu faço aqui importa, que não é só você sentar e ler um livro. Talvez em M62 importe para menos pessoas, porque alguns de vocês já sabem programar, certo? Mas espero que isso não seja a sensação que vocês tenham a graduação inteira, de que tudo que eu aprendi na graduação não vale de nada, porque tudo isso eu podia ter aprendido sozinho, ou é inútil, alguma coisa assim. Ainda tem gente que se forma pensando nisso, infelizmente. Não estou falando que a pessoa está errada. Pelas experiências que ela teve, ela acha que não valeu a pena a graduação. Mas a minha experiência é que a maior parte dos alunos acredita que valeu. Mais questões? Sim. Sobre esse negócio de você falar da linguagem de neurociência, acesso ao conhecimento, você não tem coisa de neurociência voltada para a educação, você acha que também uma pesquisa adaptada à linguagem seria mais difícil? Ela pode sim se adaptar, eu não acho que não. Eu acho que se ela aprendeu, se ela focou em entender muito mais a parte de algoritmo em si, como resolver problemas do que os detalhezinhos da linguagem, ela migra de linguagem. Mas a gente também tem muita gente que tipo, aprendi a programar nessa linguagem, ou às vezes até mesmo através de graduação, e aí a pessoa só atua com aquela linguagem está movendo, mas ela não consegue sair daqui. Né? Bom, ainda tem umas coisinhas para falar para vocês. Hardware, parte física do computador, certo? Ou a parte dura do computador, hard. Né? Processador, memória, periférico. Software, toda a parte lógica do computador, a parte mole, a parte que a gente não consegue tocar, certo? Uma física, ela existe através do hardware, né? Então, são os programas que podem ser executados. Bom, no fim das contas é uma máquina de zeros e uns, certo? Então, mesmo o computador a papel que a gente simulou aqui, ele é mais abstrato, mais poderoso do que de fato ali o computador é, né? Tipo, não tem o 19 no computador, certo? Tem zeros e uns. E aí tem sequências de zeros e uns, e aí você pode ter uma sequência de zeros e uns que te deu o número 19. Tá? Então a gente chama de bit essa menor unidade de medida do computador. Né? Então um bit ele vale o 0 ou 1. Né? Um byte é uma sequência de 8 bits, né? Uma sequência ordenada lá de 8 bits. Tá? Em geral, uma posição de memória do seu computador ele armazena 1 byte. Tá? Então, quando você pensa em endereço de memória, certo? Cada byte, cada sequência de 8 bits vai ter um endereço. Tá? E aí tudo no computador são zeros e uns. Para o computador não existe número, não existe letra, não existe vídeo, não existe áudio, não existe nada. Existe 0 ou 1. Certo? Ou a tensão está alta, a tensão está baixa, a corrente está alta, sei lá, não sei essas partes físicas, tá? Mas basicamente é 1 ou 0. Ele diferencia só isso. Tá? Então tudo é 0 e 1 lá. Agora, mas não é isso que a gente vê. A gente vê vídeo, a gente escuta som, certo? A gente vê texto, a gente faz conta, o resultado dá certo, né? A gente vê número real, não só 0 e 1, não só número inteiro. A gente tem número negativo. Então, a questão é como a gente interpreta os bytes. Tá? Então, sim. Eu já vi, acho que no termo geral, o Estado, quando está se ensinando programação com o computador, quando ele está armazenando, dependendo da linguagem, por exemplo, um número, um float, ele seria um número real, certo? Mas ele, na realidade, é um número racional, porque ele não pode ter infinitas casas decimais, ele tem um
número gravado de cabeça, mas ele assim, né? Mais do que isso, ele nem é um bom número racional, porque ele nem consegue guardar qualquer número racional. Ele não consegue guardar dígitos. Assim como o número inteiro, na verdade, você vai ter uma quantidade máxima que esse número inteiro pode armazenar, certo? Então a gente vai ver um pouquinho sobre isso na disciplina. Tá? Então, tudo é uma questão de interpretação de bytes. Certo? Você pode ter uma sequência de bytes, de bits, digamos, 8 bits aqui. E você pode falar assim, para mim isso é um número inteiro. E para mim, sei lá, o primeiro bit, se for 0, esse número é positivo. Se for 1, esse número é negativo. Certo? E aqui, por exemplo, eu uso o que vocês estão acostumados de mudança de base, que vocês viram no ensino médio, base binária, base decimal e tal. Então eu posso falar assim, isso não é um número inteiro, isso é um número natural. Então eu não preciso saber qual é o sinal desse número. Certo? E agora eu faço aquela representação, transformar de binário para decimal do número todo. Você fala, não, isso daqui é uma letra. Então, como é essa letra? Bom, eu pego esse número esses bits aqui, transformo isso num número, olho uma tabela, nessa tabela está lá que o número, sei lá, tal, é a letra A, esse mais 1 é B, esse mais 2 é C, e assim por diante. E aí, para escrever na tela, eu olho. Então, eu olho esse número, vejo quanto que ele dá nessa tabela, vejo qual é a letra e mostro essa letra na tela. Entendeu? Então, no fim das contas, você só tem bits lá dentro e a gente interpreta. Até, por exemplo, uma imagem, né? Ela é uma interpretação de, bom, vou lá, pego essa sequência de bits, penso que isso representa cores de pixels em posições numa matriz bidimensional e aí a tela mostra essas cores e a gente vê aquilo. Mas lá dentro não tem imagem, certo? O que você tem lá dentro são bits. Então, muitas vezes cabe ao programador dar a interpretação para a sequência de... Ou, muitas vezes não, sempre. Cabe ao programador dar a interpretação para aquela sequência de bytes. Sim. Esse negócio do computador que interpreta isso, quando a gente pega um ponto PNG e abre o bloco de dele, pode dar a imagem? Isso, você está pegando uma coisa que é um ponto PNG e aí você abriu no editor de texto. E aí você vê um monte de lixo lá que não faz nenhum sentido. Né? Por quê? Porque você está reinterpretando aquela sequência de bits de outra forma, e aí, dessa outra forma ela não faz sentido. Bom, ordem de magnitudes, acho que isso talvez você já conhece, mas só para falar. 8 bits é um byte, a gente escreve Bzão para byte. 1000 bytes é 1 kilobyte. 1000 kilobytes é megabyte. Aí você tem gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte, zettabyte e yottabyte. Bom, sim. Eu já vi em algum lugar, eu fiquei confuso com isso, porque tipo, 1 KB, ele é 1000 bytes mesmo, certinho ou é 24? Adorei que eu acabei de atualizar o slide. Há também os caras que são múltiplos de 1024 e não 1000. Certo? Que é isso que você está perguntando. Então, a nomenclatura oficial é que você tem que colocar um izinho na frente. Então, isso daqui é um kibibyte, isso é um mibibyte. Calma. Isso. Kibibyte, mibibyte, gibibyte e assim por diante. Tá? Tá aqui. Kibibyte, mebibyte, gibibyte, etc. Que você está pulando de 1024 em 1024. Tá? Às vezes o kibibyte é escrito com K maiúsculo, ao invés de K minúsculo, para indicar isso. E tem muita confusão se as coisas deveriam ser múltiplos de 1000 ou múltiplos de 1024 por razões históricas. Então, por exemplo, eu li em algum lugar que no Windows eles usavam 1024. Certo? Mas eles chamavam de kilobyte, né?
E agora, parece que a nomenclatura oficial desde 98, eu acho, se não me engano, 95, é essa. Se você quiser falar múltiplos de 1024, você tem que colocar esse bi de binário aqui. Então, ki, bi, byte, me, bi, byte, gi, bi, byte. Alguém levantou a mão. Toda a nomenclatura oficial, quando eles assumiram a modelo decimal, e aí 1 terabyte agora, 930 GB. Isso, é. Que não é. Ele é 1000 GB, porque eles também redefiniram o que é 1 GB. Mas a questão é a seguinte, isso daqui segue basicamente o padrão que vocês estão acostumados em física, né? Que as coisas crescem em potências de 10, mas tinha motivo para as coisas crescerem em potência de 1024, porque 1024 é uma potência de 2, né? No fim das contas, 1024 e 1000 é razoavelmente próximo, lógico, conforme você for crescendo aqui, você está perdendo ou ganhando mais, dependendo do que você usa, né? É? Sei. Tá. Mas eu também, eu gosto mais do 1024, para ser sincero. Tá? Mas eu fui estudar para montar a disciplina e falei, oficialmente agora é 1000. Mas pode ser que tenha lugares que vocês encontrem com 1024. No computador, a gente tem várias memórias diferentes. Lá no computador papel a gente só tinha uma memória, né, as posições de memória lá. Tá? Mas no fim das contas a gente tem alguns tipos de memória. Tá? Então a gente tem a memória permanente, né? Por exemplo, o disco rígido, HD, né, ou o disco de estado sólido, o SSD. Existem outras mais antigas que hoje em dia a gente não usa tanto, como fita e outras coisas. Né? É uma memória de acesso mais lento, tudo que você acessa nela é mais devagar, tá? Só que ela é mais barata do que as outras e de maior capacidade. Então, quando você fala de um disco rígido, você fala algo do tipo 2 terabytes, certo? E ela é essencial, porque ela armazena os dados mesmo se acabar a energia. Então, acabou a bateria do notebook, caiu a força, seu computador estava ligado, o que está salvo no HD, está salvo no HD, você não perde. Né? Aí você tem a memória de acesso aleatório, memória RAM, né? Que ela é bem mais rápida do que a memória permanente, né? Só que ela é mais cara e ela tem menor capacidade. Então, ao invés de, sei lá, 2 tera, a gente está falando algo como, sei lá, 8 gigabytes, talvez, um notebook, né, 4 GB, né? Então assim, você caiu bastante em termos de capacidade. Tá? Todos os dados para serem usados pelo computador, pelo processador, do disco, primeiro tem que ser copiados aqui para a memória RAM. Tá? Ele não pega o dado do disco e usa. Ele copia para a memória RAM e depois ele usa. Sim. Os endereços de memória são sempre dados. Como? Os endereços de memória. Sim, endereços de memória são na RAM. Tá? Então, quando a gente fala a variável, ela está na memória RAM. A gente faz para alterar o HD? Para alterar o que está no HD. Então, aí você tem comandos de escrita, que o processador vai pegar informações da memória RAM e escrever no disco, ou ele vai pegar informações do disco e escrever na memória RAM. Então, em algum momento da disciplina, por exemplo, a gente vai aprender a abrir arquivo e escrever no arquivo ou ler informações no arquivo. Não só trabalhar com memória RAM. Então, a gente consegue fazer isso. Mas tudo basicamente você fala assim, tá essa informação, escreve lá para mim no disco. Ou vai lá no disco, pega aquela informação e traz para a memória RAM para mim. Mas aí, por exemplo, se eu tiver o endereço escrito em hexadecimal, se tiver o endereço eu consigo mudar? Você vai ter que pedir para o processador... Ele pode, por exemplo, bloquear, não deixar. Sim, ele pode. Por exemplo, a sistema operacional pode falar que não tem acesso ao arquivo, esse tipo de coisa, né? Mas quer dizer, tudo que você faz é via processador, certo? Então o processador basicamente fala assim, eu tenho que ir lá e alterar no disco rígido, né? E aí você vai ter o sistema operacional, fazendo controle de acesso, coisas assim. Então, mas não é uma memória que você trabalha igual você trabalha com a memória RAM tão diretamente, né?
Se acabar a energia, você perde os dados que estão na RAM. Então, aquela velha história de eu estou fazendo o trabalho da disciplina e cai a energia, eu perdi tudo que eu escrevi porque eu não salvei lá no Word. Se o Word tem um autosave lá, aí talvez você recupere uma coisa, né? Mas se você não salvou, azar. Memória cache. Essa aqui é a memória mais rápida, né? Ela faz parte do chip do processador. Então a memória RAM, ela está lá num pente de memória separado. Você pode comprar outro pente, aumentar a memória e tal. Esse cara aqui você está dentro do processador. É uma coisa embutida lá no chip. Tá? Então não dá não dá para comprar mais memória cache para o computador. Dá para você trocar de processador. Não dá para você comprar mais memória cache. Tá? E aí a capacidade é bem pequena. Tá? E os dados da memória RAM são copiados para a memória cache. Tá? Para poderem ser usados. Tá? Também perde os dados se não tiver energia. Beleza? Um programa. Sim. Por que não da memória permanente para memória cache direto? Boa pergunta. Basicamente assim. Acho que eu fico perto da caixa de som da microfone. O HD eu vou lá, leio blocos e jogo isso na memória RAM, né? A memória cache é uma memória de velocidade. Assim, então, basicamente, se eu ficasse trabalhando na memória RAM, a memória RAM ela é muito longe, né? Então, é aquele cache de navegador. Né? O que o cache de navegador faz? Ele vai lá, por exemplo, você entra no site, ele baixa as imagens e ele deixa as imagens lá. Da próxima vez que você entra no site, ele verifica, as imagens mudaram? Não. Então não vou baixar as imagens de novo, eu já tenho elas aqui. Certo? Então a ideia da memória cache é isso, é uma memória pequena, mas que ela é muito rápida, está muito perto do processador, que é a memória onde eu vou trabalhando. Quando a informação que eu preciso não está aqui, eu busco na memória RAM. Certo? E potencialmente salvo coisas daqui na memória RAM, para não perder, então, quando fizer essa troca. Né? E o HD, ele entra como esse terceiro nível. Então eu jogo as coisas na memória RAM, e aí esse controle, não é o programador que faz esse controle de vou jogar, pegar na memória RAM, jogar no cache ou não. O programador praticamente programa na RAM, pensando na RAM, e essa coisa de ir para cache ou sair da cache é uma otimização. Lógico que dá para você saber que isso acontece e você fazer programas que são mais rápidos, que eles utilizam a memória cache melhor. Certo? Mas você ainda não tem esse controle de falar, não, eu vou pôr isso na cache, tirar isso da cache. Por exemplo. Tudo bem? Bom, acho que eu estou acabando. Tá? Programa diferente de um algoritmo, uma sequência de instruções para executar uma computação, né? Mas ele está numa determinada linguagem. Então a gente fala, o programa que eu escrevi em Python, né? Enquanto que o algoritmo é o algoritmo, pode estar em pseudocódigo, né? Pode estar em fluxograma, pode estar em Python também, mas assim, falar um programa escrito em C, um programa escrito em Python, tá? Então ele é escrito numa certa linguagem, uma forma de se expressar, que a gente chama de linguagem de programação, certo? Então você tem várias, Python, C, C++, etc. Né? O texto do programa, certo? O texto mesmo ali, que a gente vai lá e edita, a gente costuma chamar de código-fonte desse programa. Tá? Então, duas linguagens diferentes, Python e C, esses são programas que fazem a mesma coisa. Tá? Só que, como são linguagens diferentes, a forma de escrever é diferente. Sei lá, aqui tem umas coisas que não tem lá, scanf, printf, o IO é meio parecido da linha 5 com a linha 7, né? Mas tem um parênteses aqui, lá não tem, lá tem um 2 pontos, aqui não tem, certo? Então, são linguagens diferentes. Sei lá, mesma coisa que eu me expressar em português ou em inglês, certo? Texto, mesmo que eu diga as mesmas coisas, os textos vão ser diferentes.
Fora que em linguagem normal ainda a gente tem um problema de ambiguidades, que uma língua pode ter, outra não ter e tal, e em programação a gente não tem esse problema. Tá? A gente tem, como funciona o ambiente computacional? A gente tem um sistema operacional, certo? O sistema operacional é um conjunto de programas que vai gerenciar o hardware, então acesso ao disco, acesso à rede, etc. Né? Então, acho que os mais famosos hoje devem ser Linux, macOS, Windows, Android e iOS. Né? Mas você tem outros sistemas operacionais. E ele vai permitir que os programas usem esses recursos de hardware de uma maneira organizada. Certo? Então, por exemplo, se alguém está alterando um arquivo, um programa está alterando um arquivo, aí o outro programa não pode alterar esse mesmo arquivo. Certo? Ou pode ter algum tipo de controle. Se alguém está emitindo som, o outro não pode emitir som, ou se pode, como isso acontece. Então, por aí vai. Os aplicativos são os programas que os usuários usam, né? O usuário usa o sistema operacional, mas o sistema operacional é o cara que está gerenciando tudo ali para ele, né? Então, editor de texto, navegador, player de música, todas essas coisas que a gente usa são os aplicativos, né? E aí o que a gente vai fazer nessa disciplina são novos aplicativos, bem simples, certo? Que executam tarefas pequenas, né? E a gente também tem os compiladores ou interpretadores. Esses são os responsáveis por pegar uma coisa que é um código-fonte e transformar ele em um aplicativo. Então, eu escrevi um texto e esse texto precisa virar um aplicativo. Como que isso acontece? É através de compiladores e interpretadores. Tá? Eles são aplicativos, mas eles são aplicativos de gerar aplicativos. Tá? São ferramentas do programador. Tá? Então, algumas linguagens, porque é que eu falei, compiladores e interpretadores. Algumas linguagens são interpretadas, como o Python, que é o que a gente vai usar na disciplina. Tá? Mas outros exemplos, JavaScript, Perl, Ruby, PHP e muitas outras. Tá? Então, o interpretador, o que ele faz? Ele pega o arquivo que você digitou, ele abre esse arquivo, assim como o Word abre um arquivo .doc, né? E ele vai executando as instruções do código-fonte uma por vez, uma linha por vez. Lógico que voltando em determinadas linhas, se você tiver alguma condição, assim como o apontador de instruções voltava, às vezes, para algumas posições. Tá? Então, o que a gente fez aqui no computador papel foi bem assim, uma coisa interpretada, né? Lia aquela instrução e falava assim, tem que fazer isso. Aí vai lá e faz. Aí lia a próxima instrução e ia lá e fazia. Ia fazendo assim, voltava ali de novo. Né? Então, as instruções do código-fonte, elas são traduzidas, elas são interpretadas, por isso que a gente chama de interpretador, linguagem interpretada, tá? Para comandos do processador. Então, ele lê aquela linha, fala assim, isso daqui é o que o Rafael falou que quer que eu faça. Mas o processador não entende isso que o Rafael falou, porque o processador entende uma sequência de comandos muito limitadas e muito estruturada, certo? A linguagem Python é a linguagem do processador. Então, aquele comando que eu passei, ele é traduzido por uma sequência de comandos que o processador deve executar. Então, o processador vai lá e executa aquela sequência de comandos, e aí o interpretador volta e fala assim, agora deixa eu ir para a próxima linha. E essa fica nessa brincadeira. Tá? Muitas vezes a gente chama o código-fonte desses programas de script. Então, vocês vão expressar, fiz um script em Python, fiz um script em PHP, fiz um script em Ruby. Tá? Ou você vai falar assim, Python é uma linguagem de scripts. Tá? Isso, em geral, é só o nome que a gente usa para a linguagem de Python. Tá? Muitas vezes essas linguagens são mais expressivas do que as linguagens compiladas que a gente vai ver agora. Tá? Linguagem compiladas tem C, C++, Basic, COBOL, Fortran e várias outras. Tá? O código-fonte, ele é transformado num aplicativo. Tá? Então, assim, o Python, ele é um programa que lê um arquivo e executa.
certo? O GCC, por exemplo, que é um compilador C, ele lê o arquivo e gera o programa. A partir do momento que você tem esse programa, você não precisa nunca mais do GCC. Tá? Enquanto que do Python, você sempre vai precisar do Python pegar aquele arquivo, ler e gerar. Tem exceções, é isso que você vai falar? Não, eu ia falar justamente de gerar os arquivos em si, como se torna mais rápido o processo de organização. Isso, assim, eu estou falando meio que o básico, aí você tem processos de compilação de pedaços de linguagem interpretada para você ter mais velocidade, certo? Então, assim, isso daqui estou falando meio que seria o básico, tá? Nem tudo que eu estou falando aqui é totalmente preciso, tá? Então, você pode querer compilar pedaços de uma linguagem interpretada para que ela seja mais rápida e tal, mas eu não quero entrar tanto nesses detalhes, tá? Então, o GCC, por exemplo, lá o compilador de C, vai lá, pega o arquivo, gera esse programa, e agora esse programa não depende mais do GCC. Inclusive, você pode pegar esse programa, levar para outro computador e rodar naquele outro computador, desde que ele seja da mesma arquitetura e tal, não sei o quê, e ele funciona lá, sem ter o GCC. Então, por exemplo, quando você pega um software que nem Word, Spotify, etc., certo? Você tem um arquivo executável lá, mas você não tem um interpretador junto. Você só tem o programa em si, porque aquilo lá foi compilado e gerado o programa para você. Tá? Então eu não preciso mais do compilador para executar. Tá? Então é basicamente assim, os dois estão traduzindo algo que foi escrito numa linguagem para uma coisa que o computador entende. Mas o compilador faz isso uma vez e gera para você uma coisa que já está naquela linguagem, tá? Enquanto que o interpretador faz isso passo a passo, linha a linha, para você. Sim. E se você, por exemplo, cria um aplicativo